Deus colocou uma palavra no meu coração neste dia que se encontra em 1 Samuel, a partir do capítulo 16, do versículo 1, em que vai nos falar quando Deus, ele lá de cima do seu santo trono, ele olha para a vida de uma pessoa, ele vê o comportamento dessa pessoa, vê como ele age no meio das pessoas, no meio da sua família, da sua parentela, e vê principalmente o que está dentro do coração dela, sem olhar como ele era por fora, mas olhando o que tinha dentro do seu coração, entende, meus irmãos? Porque Deus é assim, ele olha o que está dentro. Ele olha as nossas atitudes, o que estamos fazendo no nosso dia a dia, o que estamos fazendo do nosso dia. O que é que você, meu irmão, está fazendo do teu dia para chamar a atenção do Senhor? Para chamar a atenção de Deus que está lá no seu santo trono sentadinho. Para chamar a atenção de Deus para que Ele olhe para você e que Ele mande alguém ao teu encontro. Sabe para quê? Para honrar. Para te honrar. E a palavra vai nos dizer o seguinte: o Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu: leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: a sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou a Samuel, mas Samuel disse: este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia e Samuel disse: o Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos e Samuel disse: o Senhor Deus não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo, era um belo rapaz, saudável, de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi. E daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Glorificado e exaltado seja o quê? O santo nome do Senhor. Veja que palavra gloriosa. E quando nós sabemos que Deus, ele não vê o exterior, e que principalmente Deus está atento a tudo que se passa aqui nesta terra, está atento à nossa vida, aquilo que a gente faz. Porque é desse jeito, meus irmãos, que Deus está sentado no seu santo trono, observando a tua vida, tuas atitudes, aquilo que você faz, principalmente as tuas renúncias por amor ao Senhor. E ele via que Davi, ele não almejava outras coisas, mas ele tão somente obedecia ao Senhor. Ele cuidava daquelas poucas ovelhas, enquanto seus irmãos iam trabalhar, enquanto seus irmãos iam guerrear, enquanto seus irmãos iam fazer aquilo que o mundo naquele tempo olhava e brilhava os olhos. E olhava para aquelas pessoas e dizia: ai, aí é um homem de Deus. Esse daqui está na guerra, está na frente das batalhas, está guerreando. Mas Deus estava sentadinho lá no céu, olhando quando Davi, ele se levantava pela manhã, ele comia. E ele ia com todo prazer para onde? Para o campo, para cuidar das ovelhas que ninguém da sua casa queria cuidar. Designava para ele que a sua estatura era menor, a sua fisionomia quanto a dos seus irmãos não chamava a atenção. E ele ia porque ele sabia que aquilo era da sua responsabilidade. Alguém tinha que fazer aquilo. Alguém precisava se levantar para fazer aquilo. E ele tão somente pegava aquilo que Deus já tinha colocado no coração dele e ia. E fazia. E fazia bem feito. Fazia bem feito porque era o Senhor quem o capacitava para fazer. E quando Deus olhou lá de cima e descreveu: é chegado um momento. É chegado um momento, deu fazer o quê? Honrar o meu filho.
Porque por muito tempo, ele mesmo sem saber que o tempo era chegado, ele me honrou. Ele fazia aquilo que eu colocava no coração dele. Mesmo quando ele olhava para um lado e para o outro, e ele via outras pessoas fazendo outras coisas que davam honra aos olhos das pessoas. Mas lá estava Davi, sendo treinado por Deus naquele campo, para enfrentar momentos difíceis, para enfrentar duras provas que viria, sendo capacitado pelo Senhor, enfrentando quem? Animais ferozes, para que não matassem as suas ovelhas, as ovelhas do seu pai, a ovelha do seu pai Jessé. Mas sabe por quê? Porque lá na frente ele ia tomar conta de ovelhas do Pai eterno. Ele ia tomar conta do povo de Deus. E era necessário esse treinamento quando ninguém queria ser treinado. Os seus irmãos não queriam fazer o que quem fazia, Davi fazia. Não queriam. Eles queriam a glória daquele momento. Eles queriam a aparência do momento. Não queriam se diminuir na presença do Senhor. Mas quando Deus chega, quando Deus dá uma ordem, meu irmão, para a tua vida, para aquele que está fazendo algo para o Senhor, para aquele que está buscando algo ao Senhor, mas está ali caladinho, trabalhando. Sabe o que é trabalhar? É trabalhando, fazendo algo em prol para o Senhor. Ele manda chamar da onde ele está. Porque ninguém pode saber aonde Davi estava naquele momento. Sabiam que ele estava no campo, porque era isso que ele fazia todos os dias. Mas poderiam não saber o que ele estava fazendo, mas o Todo-Poderoso sabia. O Todo-Poderoso enviou um homem, um profeta para aquele lugar, para chamá-lo, para honrá-lo perante toda a sua família, perante todas as pessoas que acompanhavam a Davi, e muitos não acreditaram quando ele foi honrado. Muitos poderiam naquele tempo não acreditar. Quem? Davi? Aquele ali, será possível que Samuel saiu do seu lugar dizendo que Deus estava falando que ele seria rei? Como pode? Ele nunca foi a uma guerra, nunca enfrentou uma batalha. Ele não tem capacidade para isso, mas meus irmãos, quando Deus chama, ele se responsabiliza, ele é quem capacita. E todo aquele que olhou torto vai ver o que o Senhor vai fazer com aquele que o Senhor decide honrá-lo. Sim, meus irmãos. E o que essa palavra está querendo dizer para mim e para você nesta noite? É que quando entregamos o nosso coração para o Senhor, quando dedicamos algo para o Senhor, pode até demorar, meus irmãos. Pode até você achar que está demorando, que a luta está difícil, que nunca você vai sair do processo que você está passando, que ninguém olha para você e principalmente às vezes você até duvida que Deus está olhando para você. Mas meus irmãos, quando chega o dia em que Deus decide honrar a vida de alguém, é desse jeito. É desse mesmo jeito. Porque tudo que está escrito aqui na Escritura é para que aprendamos como é que Deus age. Como Deus age. E Deus continua agindo da mesma forma. Quando Ele enxergar para a tua vida e ver que chegou o momento dessa tua luta passar, dessa tua prova passar, dessa situação passar, Ele vai mandar te chamar de alguma forma. Ele vai usar alguém para te chamar e para te honrar. Eu não sei de que forma, meus irmãos, o Espírito Santo está ministrando essa palavra nesta noite, mas eu creio que foi o Espírito Santo que me trouxe aqui para falar com alguém. Que o Senhor vai mandar chamar. E muitos não vão acreditar no que vão ver. Até mesmo você. Eu até estou me emocionando, tamanha a presença do Senhor neste lugar. O Senhor vai mandar chamar para honrar. Porque tamanho foi a luta. Tamanha foi a luta que você passou. Tamanho foi o processo que você vem passando. Tamanha foi os levantes que você vem enfrentando nesses últimos tempos. Mas nada disso é em vão, meu irmão. Deus estava olhando. Deus estava vendo quando você enfrentou aqueles leões, aqueles ursos. Quando muitas das vezes ninguém estava com você te segurando na mão. Era você sozinho e quem? Deus. E a sua fé no Senhor. Era somente a sua fé que tinha no Senhor, porque por muitas vezes você queria desistir. Você pensou em desistir. Quando olhava não via nada, só via dificuldade na sua frente, só via aquele mar se levantando. Pessoas se levantando contra a tua vida, dificuldades em cima de dificuldades, mas meus irmãos, Deus não está alheio, Deus está contigo. Ele nunca te desamparou, nunca soltou a tua mão, mesmo que você possa não vê-lo. Mas eu tenho certeza que você pode senti-lo. Você pode sentir a presença do Senhor na tua vida, porque até aqui você chegou. Você chegou até aqui porque foi o Senhor quem te sustentou. É o Senhor quem continua te sustentando, te guiando os teus passos para que você não pereça, nem você nem a sua casa. Porque há momento de honra para a tua vida e já está chegando. Eu sei que você não imagina o que o Senhor está preparando. Não imagina, porque as coisas do Senhor é desse jeito. São grandes. São coisas grandes.
e os nossos olhos não conseguem contemplar ou imaginar. Mas eu vim aqui neste dia para te dizer que quando chegar, nem você vai acreditar. Nem você vai acreditar que dirá aos outros. Porque foi assim que aconteceu com Davi. Aquele menino, quando chegou naquele lugar e que ouviu aquilo: eu estou te ungindo como rei de Israel. Como assim? Um menino, um rapaz, que não fazia outra coisa a não ser cuidar de ovelhas, rei de Israel? Eu imagino a cara de todos ali naquele lugar. Por quanto tempo seus irmãos não se preparou? Talvez eles nunca imaginaram eles serem rei. Mas também, se eles não fossem rei, Davi também não era para ser, não. Porque ele não tinha capacidade para isso. Mas é para vocês, meus irmãos, entenderem que com Deus é assim. Aquele que se humilha, ele será exaltado. Aquele que se humilha, mas não é humilhado de estar fragelado, jogado, chorando, derrotado, não. É se humilhar na presença do Senhor. Se humilhar na presença de Deus. Se humilhar na vontade do Senhor, em querer obedecer ao Senhor ao todo custo, mesmo quando você não entende. Quando Deus te direciona para algo, você mesmo sem entender, você faz. Mesmo sem ver nada acontecendo. É esses humilhados que serão exaltados. São esses que o Senhor vai exaltar.